Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal que foi criado não só para mim, mas para vocês, para que compartilhamos as nossas histórias, as nossas vidas, seja você imigrante ou não imigrante, empreendedor ou não empreendedor. O nome do canal já diz de fora da caixa, porque aqui podemos abordar diversos assuntos. E vou começar, claro, esse canal assim como prometido lá atrás, há alguns anos que tentei manter esse canal funcionando. Vou começar a partir desse vídeo a contar como foi minha trajetória, minha saída do Brasil, minha chegada em Portugal, como foi o processo, trabalhar a adaptação, enfim, vou trazer tudo aqui para vocês. E não somente, eu quero também ouvir aqui a história de cada um de vocês e a experiência, claro. Vamos fazer disso uma comunidade com pessoas que batalham, que lutam, mas que crescem, que não desistem nunca. Porque só provar que estamos no caminho e continuamos, ainda que o caminho seja árduo, isso já nos torna as pessoas fortes, não é verdade? Aqui vamos abordar de tudo, mas lembrando que com tudo, muito respeito e seriedade na história de cada um aqui de vocês. E vamos começar pelo começo. Pessoal, eu falei aqui pra vocês no vídeo passado, peço desculpa também até pelo cenário, eu montei o vídeo, tinha que ser naquele momento, tinha que ser naquela hora, se eu não fosse naquele momento, eu não ia conseguir fazer aquela mensagem falando pra vocês que retornaria para o canal. Enfim, já tratei do cenário, tratei da iluminação e a cada dia vai ficar melhor, porque isso tudo é para vocês e para levar a mensagem mais clara possível e nada de dúvidas, tá bem? Começamos por me chamo Liliane Nunes, criadora do canal de Fora da Caixa, para partilhar minha e a sua experiência e crescimento de vida. Vamos lá comigo? Pessoal, eu vou começar pelo começo, tá? Por onde tem que começar. Já fiz outros roteiros, mas vamos começar pelo começo. Que ainda não é o começo, mas pronto, vou começar pelo começo da imigração. Como é que foi a imigração para mim e qual foi a minha experiência. E vou começar por uma experiência não muito boa. Espero que nenhum de vocês tenha tido uma experiência tão ruim quanto a minha, mas se vocês tiveram uma experiência ruim, conta aqui, compartilha, eu quero saber qual foi a sua experiência. E se foi tão mal dessa forma, manda pra mim um e-mail ou manda pra mim uma conversa, explicação. Eu quero trazer sua história aqui também no canal para que outros consigam, não só para você, mas pode ensinar para o mundo. Já observou que a sua experiência menos boa pode servir de aprendizado na vida de outras pessoas? É por isso que eu estou aqui trazendo a minha experiência, compartilhando com todos vocês, porque foram experiências boas e umas menos boas. Mas vamos começar pelo começo. Quando eu saí do Brasil, tinha decidido deixar tudo para trás, vendi tudo, desfiz de tudo, porque pensei, se eu tiver algo que me prenda aqui no Brasil, no primeiro aperto, possa ser que eu volte. Eu não quero mais voltar, é de lá para frente, quero continuar. E assim eu fiz. Cheguei a Portugal, fui recebida por uma pessoa que conhecia ainda lá no Brasil, e essa pessoa mostrava-se muito boa, muito solícita enquanto ainda estava no Brasil, mas essa pessoa já tinha dado sinais, porque mais que a gente descubra quem são as pessoas, ao longo da convivência, essas pessoas nunca passam despercebidos. Se nós estivermos atentos, nunca vamos se passar com alguém. A gente vai sempre saber o que espera daquela pessoa, porque ela sempre dá sinais. Já observou isso? E assim aconteceu com esse ser humano. Ela deu sinais de que realmente era uma pessoa falha. Mas eu, meu interesse de vir para Portugal, ignorei todos os sinais e vi. E foi tudo bem. Mas quando cheguei no aeroporto, que liguei para ela, ela foi me buscar no aeroporto. Assim que pegou minhas malas e colocou no carro, ela disse: bem-vinda à Europa. E aqui você vai ver que ninguém faz nada de graça para ninguém. Uma hora aqui é euros. Então, para vir te buscar, atrasei a limpeza do meu prédio, que ela trabalhava nas limpezas de condomínios, e agora você vai comigo limpar os prédios. Se você é recebida desse jeito no aeroporto, o que é que você faz? Volta para trás? Não há como, não é, pessoal? Então ali eu só tinha uma escolha: seguir adiante. E fui com esse ser humano. Fui limpar os prédios com ela. Na chegada, ou seja, você faz uma viagem de 8 horas, cansativa, uma viagem que mistura ali a emoção de você estar mudando de país, a comoção de deixar pessoas entes queridos, sua família para trás. Você ainda está lá emotiva, muito fragilizada, e você chega em outro país e é recebida dessa forma. É recebida, e eu não estou falando por trabalhar, porque eu já cheguei aqui na intenção de trabalhar, mas é a intenção da outra pessoa de te enganar, de lesar e ganhar em cima de você. E infelizmente dói muito dizer isso aqui para vocês, mas a maioria dos brasileiros fazem isso aqui conosco quando chegamos. Se não aconteceu contigo, maravilha, que bom, glória ao Pai. Menos uma que passou por esse sofrimento e aperto. Mas infelizmente muitas histórias que eu já ouvi
foram semelhantes, parecidas ou menos parecidas, mas tiveram a experiência menos boa com o nosso próprio povo aqui em Portugal. E dando sequência ao acontecido, fui limpar os prédios e no final de limpar os prédios ainda fomos ao supermercado, onde eu carreguei as sacolas dela de compra, onde eu fiz o papel de babá, até chegar à casa dela. Isso já foi por volta de quase 10 da noite. Eu tinha chegado no aeroporto aqui em Lisboa às 11 da manhã. Das 11 da manhã até as 10 da noite, até as 9, 10 da noite, estávamos na rua, eu sendo empregada literalmente desse ser humano. Então, quando cheguei a casa, ainda ela me mandou lavar a louça. Pessoal, todo brasileiro, ou quem vive num país tropical, menos frio, e chega aqui em Portugal, onde faz mais frio que o Brasil, não é? É menos frio do que comparadamente a outros países da Europa, mas é mais frio sim do que o Brasil. E eu cheguei numa altura que já estava frio, que era em novembro, e ela não deixou ligar o gás, né, o esquentador, porque ela fazia economia. Então eu tinha que lavar a louça com água gelada. Mas isso foi só o meu começo, a minha chegada aqui em Portugal. E terminando, né, de lavar a louça, arrumar a casa dela, foi que eu consegui dormir. E porque uma nossa amiga em comum ligou e ainda compadeceu-se da minha situação e perguntou para ela: enfim, a menina não pode dormir? Até agora ela foi às vezes uma viagem cansativa, tá trabalhando consigo para cima e para baixo e ela não pode descansar? Deixa a menina descansar. Foi aí que ela me liberou para ir dormir. E no dia seguinte, às 6 da manhã, já estava me chamando para ir trabalhar, até que o marido dela, português, compadeceu-se da minha situação e disse: deixa a menina descansar, pois ela ontem chegou de uma viagem cansativa, trabalhou contigo, passou o dia na rua, deixa ela descansar. E foi aí que eu consegui descansar um pouco, mas para minha surpresa não acabou por aí. Ela trouxe-me diversos problemas, me sentia pressionada por ela dentro daquela casa, daquele lugar. E eu não aguentei ficar mais do que 4 dias ali. Eu estava tão desesperada que eu encontrei qualquer trabalho, mesmo que eu não tivesse a certeza de receber, mas só para eu conseguir sair dentro daquela casa. Sabe o peso ruim da pessoa e emana tanta energia negativa que você tem que fugir de perto dela para não contaminar a sua energia? Foi isso que aconteceu comigo. E pessoal, eu escolhi começar pelo começo, é claro, porque a partir daqui tem um grande ensinamento, não só para mim, mas para todos vocês. E com certeza você tem outras histórias também parecidas, semelhantes, ou nem tanto, mas de outra forma, que também lhe ensinou alguma coisa. E esse acontecimento ensinou-me algo. Quando você tem propósito na sua vida e você segue o propósito confiando, você tem fé e sabe que aquele caminho vai te levar ao seu propósito, não espere facilidade. Não espere que o mundo vai facilitar para você. Não espere que as pessoas vão facilitar para você. Espere quanto mais propósito você tiver, quanto mais fé você tiver no seu caminho que você está caminhando, no seu propósito e onde você vai chegar, depende daquele caminho, tenha certeza. As coisas vão dificultar muitas para que você consiga chegar lá. Só precisamos ter a certeza de uma coisa: nunca estamos sozinhos. Com certeza, chame do que você quiser, Deus, anjo, universo, não importa, não interessa, mas a fé que você tem no seu caminho, no seu processo, é isso que vai te manter de pé, por mais que você esteja passando pelas dificuldades. A minha chegada em Portugal não foi a das melhores, a minha chegada em Portugal não foi fácil. A minha chegada a Portugal foi uma chegada tipo: é aqui que você vai querer ficar? Se eu fosse você, voltava pro Brasil. E foi logo no início. Há pessoas que contam aqui que chegou, passou uma semana, descansou, faz diversas coisas no dia que chega, vai conhecer Portugal, vai conhecer Lisboa, vai fazer fotos. Eu não tive isso. Eu não tive isso. Mas isso não me parou. E é o que você precisa entender na vida de vocês. Nenhuma dificuldade pode tirar vocês do caminho que te leva ao propósito. E se você estiver empenhado no propósito, é aquele caminho, aquele processo que vai te levar lá, não desista porque alguém se pôs no seu caminho, porque uma energia negativa tentou atrapalhar, porque qualquer coisa apareceu para te dizer não, mesmo que as circunstâncias digam a você que você não vai conseguir e que não vai deixar permitir e que não vai permitir a sua passagem. Então manifeste o seu poder de fé que você está no caminho certo e passe. Ultrapasse tudo, mas vai adiante. Não desiste. Eu tive, na minha chegada, motivos suficientes para começar a desistir e pensar em voltar para trás.
mas eu não tinha mais nada. Se eu voltasse para o Brasil, eu não tinha mais nada. E o pilar da minha casa era eu. Eu tinha que ajudar meus filhos, o meu pai, sustentar as pessoas que ficaram para trás. E eu não podia desistir. E sabe, o pior momento da sua vida é aquele que você olha para um lado, para o outro e não encontra ninguém para te ajudar, para te socorrer. E você entende que é só você, é só Deus. E abaixo dele é só você com você mesmo. E aí você pensa, Deus, ok, tá aqui dentro, eu sinto a ajuda, a energia, mas eu não consigo vê-lo. Não é uma pessoa que eu consigo ver, tocar, perguntar, pedir um conselho e ele vai me dizer. Isso depende muito da fé e da espiritualidade. Então, nesse momento de mais lutas e sacrifícios, e quando o mundo está dizendo não, é quando você sente o acalmar de Deus no seu coração. Independente de qualquer circunstância, de qualquer coisa no meu caminho para tentar dizer não, eu segui firme. E eu espero que vocês sigam firme no caminho e no propósito de vocês. Não desistam por qualquer circunstância. Não desiste porque uma energia ruim, uma energia negativa se colocou no caminho. Nunca, jamais desista por isso. Agora eu quero saber de vocês. Esse foi só o meu início quebra-gelo, para contar aqui para vocês como foi minha chegada em Portugal. Vou trazer para vocês experiências com pessoas até da minha própria família. Eu vou trazer tudo. Aqui nesse canal eu vou desbloquear total tudo aquilo que durante anos, que eu já tenho 4 anos em Portugal, durante anos eu sufoquei e senti calado e passei calado. Eu vou trazer aqui no canal, eu vou compartilhar com todos vocês, que claro, se conectar comigo e com a minha história. Porque atrás dessa tela aqui eu sei que tem muitas pessoas passando ou que já viveram ou que vão viver situações semelhantes ou até piores, infelizmente, do que a minha. E eu quero saber de vocês como foi a experiência, você que é imigrante, como foi essa experiência? Conta pra mim, deixa aqui nos comentários, eu quero saber, vamos partilhar juntos a nossa experiência, vamos ajudar, vamos fazer desse canal uma comunidade acolhedora para aqueles que nesse momento estão passando por situações difíceis e que só precisa de alguma palavra ou de orações. Vamos ajudar uns aos outros e aqui vamos partilhar a nossa história verdadeira sem filtro. Muito obrigada a todos vocês que chegaram até o finalzinho do vídeo. Eu peço a todos vocês encarecidamente que inscreva-se no canal, compartilhe para me ajudar, curta também, comente aqui no canal e vamos alcançar pessoas que precisam dessas histórias compartilhadas, de aconselhamentos e de histórias inspiradoras para se inspirar também a ultrapassarem os seus momentos mais difíceis. Você vem comigo nessa? Muito obrigada, pessoal. Que o Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, abençoe a cada um de vocês. E até o próximo conteúdo.